E aí, meus irmãos, e aí? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você se sente, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa influente para Cristo? A sua influência tem atraído pessoas, tem atraído almas, atraído pessoas a também servir esse mesmo Deus maravilhoso ou não? Eu vou contar uma história aqui e vou usar o pastor A e pastor B, ok? Um certo pastor A, chegou numa certa cidade, num certo bairro, sabe, num certo ambiente, e começou a iniciar uma igreja ali. Alugou um ponto, e a sua influência era tão grande que ele movimentava toda a localidade da rua, do próprio bairro. E ele passou a ser muito influente dentro daquele bairro ali e ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Logo, logo a igreja dele lotou, é claro. E o tempo veio, o crescimento veio, eles tiveram que mudar para uma outra localidade. E geralmente hoje a maioria das igrejas são em locais alugados, né? Então quando sai, geralmente outro ministério chega. E foi isso que aconteceu. O pastor B chegou. O pastor A saiu com o seu rebanho, foi crescer em outra localidade, continuar crescendo em outra localidade, e o pastor B chegou. Só que o pastor B não tinha essa influência toda, e ele começou a sofrer naquele ambiente, porque as pessoas não iam, né? Ele tinha um pouquinho ali de pessoas ali, umas 5, 6 pessoas. E aí o que aconteceu? O pastor B, em vez de olhar que o problema era ele começou a colocar problema no bairro, começou a colocar problema na rua, os poucos que ele tinha. E ali, meu irmão, não demorou muito para aquele pastor sucumbir. E aí ele começou a falar, não, esse ambiente aqui é um ambiente ruim, um ambiente morto, e foi para uma outra localidade. Não demorou muito, o problema continuou, e essa igreja, esse ministério acabou fechando as portas. Mas o que aconteceu que o pastor A movimentava tanto o ambiente, fazia que o ambiente fosse tão próspero em número de pessoas, movimentado após culto, todo mundo conversando, tomando café, que o pastor B não conseguiu. Gente, é a chamada influência. Nós precisamos ser influentes, precisamos ter a influência de Cristo, porque não adianta você ter um chamado e você não ter o olhar de Jesus, o cheiro de Jesus, a forma que Jesus fala, a forma que Jesus pensa. Jesus era assim, ele era um homem influente, ele sabia chegar em qualquer lugar e fazer o lugar se movimentar. Ele conseguia fazer que qualquer lugar tivesse a presença de Deus. Jesus era influente no meio dos políticos, Jesus era influente no meio dos pobres, Jesus era influente no meio dos ricos, Jesus é influente nos bairros, nas localidades. Aonde ele estava, ele tinha o poder da influência. Então tem líderes que acabam não sendo influentes, na realidade eles não são influentes, e aí, meu irmão, sofre mesmo, não cresce, a obra não cresce, a obra não se desenvolve, porque a influência que vem do Espírito Santo ela é para ser espalhada. A honra, a glória pertence a Jesus. Esse foi o problema do pastor B, que não conseguiu romper porque ele não era uma pessoa influente. Então, seja influente, ganha a tua escola para Jesus, ganha o teu bairro, ganha os teus vizinhos, ganha os teus amigos, ganha até os seus inimigos para Jesus, através da influência de Cristo na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.